Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai tratar da glândula hipófise, mas dela no eixo hipotálamo-hipofisário. O eixo hipotálamo-hipofisário é um dos principais eixos de regulação endócrina do nosso organismo, que controla a maior parte das glândulas distribuídas no corpo. Então, a hipófise, que também é conhecida como pituitária, é uma glândula extremamente importante e dela saem hormônios que chegam até diversas outras glândulas do nosso corpo. Para a hipófise funcionar adequadamente, o hipotálamo tem uma comunicação direta com ela. Então, o hipotálamo é composto por vários núcleos secretores. Esses núcleos liberam conteúdo, seja no circuito circulatório que envolve a região hipotálamo-hipofisária, tá? Então, existe um circuito de vasos sanguíneos, né, determinado como circuito porta-hipofisário, mas vários núcleos hipotalâmicos também descendem através de um pedúnculo o axônio do neurônio, e aí a própria hipófise funciona como eixo de saída, área de saída do conteúdo, certo? Então, o conteúdo é produzido no hipotálamo e liberado na neurohipófise, ou o conteúdo é produzido no hipotálamo, liberado no circuito vascular e afeta a hipófise, fazendo com que a hipófise libere um segundo hormônio que vai atuar em alguma glândula corporal. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho desse eixo e aí eu queria que vocês vissem aqui o hipotálamo e a hipófise como um eixo controlador geral das funções orgânicas, tá? Então todos os vertebrados possuem hipotálamo e hipófise e funcionam de maneira muito semelhante entre os grupos. O hipotálamo hipofisário, o eixo hipotálamo hipofisário, ele funciona como se fosse um regulador geral, né? Então, se a gente tivesse que fazer uma analogia aqui, nós poderíamos considerar como um aquário em que o indivíduo tem que fazer o controle total do aquário para que os organismos que vivem lá fiquem bem. Então, quando você vai montar um aquário na sua casa, você começa produzindo ali o ambiente, né, mais estável possível. Você vai colocar cascalho no fundo do aquário, você vai colocar nutrientes para o aquário poder viver, você vai colocar plantas, você vai preencher ele de água e aí você precisa controlar elementos do aquário para que fique sempre muito equilibrado para que os organismos possam sobreviver. Por exemplo, se a gente levar em consideração a temperatura do aquário. Então, para controle da temperatura, e daí os bichos que eu vou colocar para viver lá tem um range de manutenção da vida naquela temperatura, né? Então, vamos supor que a gente coloque peixinhos tropicais ali que vivem entre 25 e 30 graus centígrados de temperatura. No meu aquário vai ter que se manter entre 25 e 30. Como é que eu faço para o aquário ficar ali entre 25 e 30? Bom, primeiro eu preciso colocar elementos que vão aumentar a temperatura e elementos que vão diminuir a temperatura. Então eu vou comprar um aquecedor e vou comprar um resfriador, um cooler. Vou colocar no aquário. Mas para ligar o aquecedor e o cooler, eu preciso saber qual é a temperatura que está lá para poder saber o que eu vou fazer. Então aí eu vou precisar agora de um termostato. Termostato que é o controlador. E o termostato só vai ligar um e ligar outro quando ele souber que a temperatura está acima ou abaixo daquilo que eu preciso. Então eu preciso de um termômetro também. Então o termômetro percebe a temperatura, informa o termostato, se recebe a informação de que a temperatura está muito alta, acima de 30, ele liga o resfriador. Se ele percebe que a temperatura está muito baixa, abaixo de 25, ele liga o aquecedor. E assim, então, a gente tem o controle térmico do aquário. E isso vai funcionar para todos os outros elementos, né? Então, eu quero controlar a quantidade de nutrientes, eu quero controlar o pH, eu quero controlar a quantidade de oxigênio. Então, eu preciso de elementos no meu aquário que vão perceber e fazer a resposta acontecer de maneira controlada. O hipotálamo e a hipófise funcionam mais ou menos da mesma maneira. Né? Então, nesses animais que precisam fazer regulação térmica, já que a gente está usando a temperatura como exemplo, o termômetro são os receptores de temperatura, que a gente tem na região periférica do corpo, então quando você toca os objetos, você sabe se ele está quente, se está frio, mas nós temos também esses termoreceptores centrais,
Os termoreceptores centrais percebem qual é a temperatura interna do meu corpo. E eles informam o termostato, que é o nosso hipotálamo. E o termostato, então, decide qual é a atuação dele, se ele vai estimular os órgãos relacionados ao aumento da temperatura ou os órgãos relacionados à diminuição da temperatura. Então, esses elementos efetuadores aí vão fazer o papel de aumentar a quantidade de calor ou diminuir a quantidade de calor. E como é que eu faço isso? Bom, com vários ajustes, tanto fisiológicos quanto comportamentais. Tá? Então, por exemplo, se a temperatura está mais baixa, a gente tem aqui ajustes comportamentais, então de ficar mais menorzinho, assim, né, mais aconchegado. Tem vasoconstrição cutânea, vasoconstrição periférica, tem aumento metabólico, então aumenta a produção de calor, tem piloereção e tremores, tem aumento de tônus muscular. No contrário, né, se está muito quente, eu também tenho ajustes comportamentais, então eu vou me abanar, vou buscar uma sombrinha. Tem vasodilatação cutânea, tem depressão metabólica, eu diminuo meu metabolismo para produzir menos calor. Eu começo a suar, ofegar, né? E aí então eu consigo perder um pouco mais de calor. Então, é dessa maneira que o hipotálamo vai mandar controlar a temperatura. Não é tão simples dessa maneira como eu passei aqui, né? Então, a gente sabe que o controle hipotalâmico, quando ele recebe informações tanto de receptores periféricos quanto de receptores centrais, é bem mais elaborado do que só abanar e beber uma aguinha, né? Então, tantos ajustes comportamentais, em que o hipotálamo vai se comunicar agora com áreas cerebrais superiores a ele, quanto com a comunicação via hipofisária, vão levar a uma série de respostas aqui, né, que estimula tanto neurônios motores, quanto o sistema nervoso simpático ou parasimpático, quanto o sistema endócrino via eixo hipotálamo-hipofisário. Nesse caso aqui, a gente está dando o exemplo do calor ainda, da temperatura ainda, e a gente vê aqui, ó, o hipotálamo ativando via TSH produzida pela hipófise a glândula tireoide. E aí ela então vai passar a produzir maior ou menor quantidade dos hormônios tireoidianos que fazem o controle metabólico. Então assim a gente tem controle térmico podendo ser ajustado para cima e para baixo. Tá? Uma característica importante da região hipotalâmica é o tipo de secreção que ela faz, né? O tipo de condição secretora que ela tem. Então, existem 7 elementos que diz respeito a como funciona a secreção de hormônios hipotalâmicas. E aqui estão listadas para vocês. Então, primeiro item, né? A secreção é sempre pulsátil, ou seja, o hipotálamo fica secretando em pulsos as quantidades de hormônios, de neurohormônios, né? A ação em receptores específicos. Então, esses neurohormônios se ligam, tipo chave e fechadura, em um receptor para gerar a resposta. A transdução do sinal ocorre via cálcio ou AMP cíclico. Então, IP3 cálcio, uma via, AMP cíclico, a outra via. Uma das duas é que está acontecendo. A estimulação da liberação de outros hormônios, então a ação na célula que recebe a informação é a liberação de outros hormônios por exocitose. Além da liberação, então quando o hipotálamo secreta um neurohormônio para a hipófise, além de provocar a liberação da hipófise, através da exocitose de vesículas, ela também estimula a síntese de hormônios na própria hipófise. Então ela libera o que tem e começa a produzir novos hormônios. Além disso, provoca na hipófise hiperplasia e hipertrofia. Então a hipófise também se mantém ativa, a célula se mantém em atividade e regenerando. E aí a própria informação que chega modula a produção de mais receptores para aquele elemento. Né? Então quanto mais hormônio daquele tipo o hipotálamo libera, mais receptores para aquele hormônio a hipófise vai produzir, certo? Então essas são as características hipotalâmicas. Aqui tem uma figura que mostra a separação da comunicação do hipotálamo com a hipófise. Então esse quadradinho azul aqui representa o hipotálamo e o laranjinha representa a hipófise. E existe uma comunicação entre eles
que se dá através de núcleos hipotalâmicos, em que o corpo do neurônio está localizado no núcleo, mas o axônio do neurônio passa até a hipófise para fazer parte de um núcleo da hipófise. Então a liberação acontece na hipófise, porém a produção acontece no hipotálamo. Alguns núcleos são assim, e aí então essa comunicação aqui é diretamente associada ao hipotálamo. Então, estímulos no hipotálamo provocam a liberação na hipófise. Esta parte da hipófise, que é composta pelos terminais axônicos, é chamada de neurohipófise. Tá? Então, a neurohipófise, ela libera conteúdo hipotalâmico na corrente sanguínea geral, tá? No sistêmico. Enquanto que alguns outros núcleos hipotalâmicos, eles têm a liberação do conteúdo naquela rede vascular de comunicação hipotálamo-hipofisária. Então, na rede porta-hipofisária, o conteúdo sanguíneo que passa aqui leva o neurohormônio até núcleos hipofisários. E os núcleos hipofisários, então, que expressam aí receptores para aquele neurohormônio, recebe a informação e faz exocitose de outro hormônio, um segundo hormônio que cai na corrente sanguínea sistêmica. Então, que vai chegar agora em vários tecidos do nosso corpo. Ok? Então, é assim que funciona hipotálamo e hipófise. Essa relação hipotálamo-hipofisária via hipotálamo neurohipófise ou hipotálamo adenohipófise. Adenohipófise é esse lado aqui, que tem núcleos que respondem a um neurohormônio específico do hipotálamo.